É engraçado que a nossa história quase se entrelaçou, assim. O meu pai foi cotado para ser pastor da igreja do pai do Paulo. Se tivesse dado certo, talvez a gente não teria se casado, porque a gente teria crescido juntos. Mas poderia ser que desse certo também. Eu acho que eu ia me encantar por você de qualquer jeito. Quem sabe? Aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um desafio que muita gente está vivendo, né? De um período que você viveu de depressão. E até eu queria que vocês falassem um pouquinho também como vocês dois experimentaram dessa dor, como estar ao lado de alguém que está passando. Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesuscope Podcast, essa mesa abençoada aqui, que toda semana, toda segunda-feira tem um episódio novo com convidados pra gente conversar. Podcast é uma coisa maravilhosa, é como se você estivesse sentado numa mesa de restaurante com a gente, é uma mesa de casa pra gente conversar. E o Senhor ministra tanto o nosso coração com os testemunhos e com a vida dos nossos irmãos. E eu quero te convidar a assistir todos os podcasts. Tem aí uma missão nossa como Jesuscope, é pela unidade da igreja. Então ouvir vários irmãos de várias tradições é sempre maravilhoso. E hoje eu tenho dois aqui, convidados, e que vai ser muito bom esse papo. Antes da gente começar, deixa eu te fazer um convite. Dia 9 de novembro tem a Lidere como Jesus. É a nossa conferência para líderes, para pastores, líderes de ministério, líderes de pequenos grupos, futuros líderes. Vai ser em Guarulhos e é o dia inteiro. Dia 9 de novembro é um sábado. Eu queria convidar você para estar com a gente. O link tá aqui. Eu acredito que ainda tenha vagas, então aproveita, corre, faz sua inscrição para você estar com a gente lá 9 de novembro. Beleza? Vambora. Podcast hoje. Paulo, obrigado. Bem, querido. Luísa, obrigado, viu? Prazer. A presença de vocês. Minha filha chama Luísa, sabia? Ai, bom gosto. Mas é com S. Bom Seu gosto EZ, né? também, meu EZ. É. Obrigado por vocês estarem aqui. Muito bom recebê-los. E assim, dose dupla, então eu vou ter que saber um pouquinho da história dos dois pra gente chegar no que tá hoje, né? Vocês dois são dois filhos de pastores, né? 3, né? 3 filhos? Nessa mesa aqui, Nessa 3. mesa, 3. Mas Somos 2 filhos de sobreviventes. pastores casados, Sim. deve ser bem interessante, assim. É. E pastores que depois a gente foi descobrir que eram amigos. Amigos. Antes da gente se conhecer, os nossos pais já se conheciam. Então, É mesmo? é uma história Mas vocês não se conheceram por causa da amizade deles? Tem mais ou menos, tem é. um Como quê. vocês se conheceram? Como é que a gente Sim. se conheceu? Pode falar, Lu. Você que... É engraçado que a nossa história quase se entrelaçou, assim. No ano que eu nasci, o meu pai foi cotado para ser pastor da igreja do pai do Paulo. Tá. Então, Presbiterianos. presbiterianos, exato. E a gente tem 8 anos de diferença. Então a gente brinca que se tivesse dado certo, talvez a gente não teria se casado, porque a gente Exato. teria crescido juntos e, sei lá, ele não teria esse olhar pra menininha que cresceu, né? Com 8 anos. Mas poderia de ser que desse diferença. certo também. Eu acho que eu ia me encantar por você de qualquer jeito. Quem sabe? Mas a gente... Mas aí nossos seu pai pais não chegou a ser. não chegou, Tá. não deu certo. O senhor tinha os seus outros caminhos, né? E a gente... Mas ele esteve por lá, né? Nessa ocasião, se eu não me Nessa engano. ocasião esteve por lá, conheceu o Paulo nessa época. E aí corta para muitos anos depois, em 2008, eu tava com 18 anos, o Paulo tava com 26. E os nossos pais estavam numa conferência do Haggai, uma conferência de liderança aqui em Águas de Lindóia. Meu pai falando, o pai do Paulo tocando e o Paulo tocando junto com o pai dele. Entendi. E era bem na época do Crombie. Então, o nome dos pais de vocês, né? Pro pessoal aí se... Sim, É o Ricardo Agreste. Ricardo Agreste. Josué. Rodrigues. Assim como o seu pai, Josué Rodrigues. Josué Rodrigues. Sim, de canções aí muito conhecidas depois que você começar a falar. Pois é. Aí a Lu falou, inclusive, né, que ele estava tocando no Haggai, e porque é isso, assim, é um pastor músico, Sim. né, poeta, e enfim,
Eu admiro tanto ele que eu também fui por esse caminho. Mas aí, nessa conferência do Haggai… Aí meu pai, tem até uma piadinha, assim, que eles se encontraram no elevador, o Paulo e meus pais. E a minha cunhada tinha acabado de se casar. O Paulo tem uma irmã que é 1 ano mais nova do que ele, tinha acabado de se casar. E o Paulo já namorava há muito tempo. E meu pai brincou com ele, assim, eles se encontraram no elevador e brincou com ele. Falou assim, Paulo, e você? Qual vai ser a próxima vez? Né? Qual a próxima vez, não? Quando que você se casa? Uhum. E o Paulo falou assim, não, ainda não tô pensando nisso e tal. E meu pai falou assim pra ele, na cara dura, falou assim, você não tá pensando em casamento porque você ainda não conheceu minha filha. Meu Deus. Imagina isso, Não, e Douglas. assim, quem conhece meu pai sabe que esse é o tipo de coisa que ele não falaria pra É, ninguém. né? Porque meu pai é todo casca grossa, todo durão. Então, assim, ele plantou uma semente ali no Paulo. E era na época do Orkut, assim. Então, o Paulo disse que depois ele foi lá e falou, quem é essa menina? Exato. É uma Como afirmação assim? muito categórica. O que é isso que ele tá falando? E aí, nessa conferência, o pai do Paulo deu o CD do Crombie para o meu pai. Era uma banda que eu Que tinha. era uma banda que o Paulo tinha. Uma banda jovem, enfim, que nasceu ali mais ou menos junto com o Palavra Antiga Sim. e tal. A galera deve conhecer o Palavra, Isso. Marcos Almeida, que é um amigo querido desde essa época. E aí eu tive contato com o Crombie, eu estava envolvida, estava na universidade na época, estava envolvida com o MPC, Mocidade para Cristo, a BU. E aí a gente fez um evento evangelístico e a gente queria trazer alguma banda que pudesse tocar nesse evento. A gente fez contato com o Crombie, eu fiz contato com ele e a gente trouxe eles para esse evento. E foi quando a gente se conheceu e a gente acabou se conhecendo. Aí nesse evento, mais. Douglas, quando eu bati o olho na Luísa, eu falei, meu Deus, né? Mudou alguma coisa em mim ali. É mesmo. Mas é engraçado, assim, quando eu vi a Lu pela primeira vez, né, negócio de paixão à primeira vista e tal, eu falei, gente, tal, e admirei muito, e enfim. Eu lembro que voltando dessa viagem, eu mandei uma mensagem para ele, falei, poxa, muito obrigado por esse tempo e tal, foi muito bom estar com você e tudo mais. E aí, a partir dali, a gente começou a conversar. Enfim, e aí a coisa começou a fluir, né? A gente começou a conversar bastante e mais ou menos nessa mesma época, um pastor chamado Adrien Balcells estava plantando uma igreja em São Paulo. Uma igreja chamada Vila Olímpia, Igreja Presbiteriana Vila Olímpia. E quando o meu sogro viu que o relacionamento estava ficando sério, ele começou a dizer, Paulo, você é 8 anos mais velho que a Luísa, ela ainda está na faculdade e tudo mais, e você não vai levar ela daqui, você não vai levar ela. Plantou aquela semente e agora está dificultando. Exatamente. E eu já meio que fazendo planos, assim, de, poxa, seria legal a Lu vir para Niterói e tudo mais. Eu estava lá, né, na igreja onde meu pai era pastor, até hoje, e pensando, seria muito legal, a Lu vem para cá. Eu fazia seminário à noite, sou formado em publicidade e propaganda, mas sempre gostei, assim, né, de servir na igreja e tudo mais. Então eu fazia seminário à noite e pensava, eu vou servir por aqui, vou continuar por aqui por Niterói. Mas aí o meu sogro falou, até essa questão né, a gente faz planos, mas às vezes Deus usa pessoas para dizer assim, pensa na possibilidade de não serem os seus planos, mas né, de haver planos diferentes aí da parte de Deus para a vida de vocês. Isso me irritou profundamente, mas a gente começou a orar por isso, de fato a gente noivou, foi ficando sério, e aí surgiu o convite dessa igreja que estava sendo plantada em São Paulo. E eu, então, vim para São Paulo como seminarista dessa igreja 6 meses antes, né, da gente casar. 6 meses antes do casamento. E aí foi mais ou menos isso. E aí a gente casou e a Lu veio para São Paulo, e eu como seminarista nessa igreja.
E aí algumas coisas aconteceram a partir daí que esse pastor que me convidou falou: Paulo, eu te convidei, muito bom ter você aqui comigo e tudo mais. Eu achando que ele ia me mandar embora. Ele falou: eu estou indo embora, eu me demito. Tô me demitindo. E aí eu E me você vi... assumiu. Então, aí em conversa junto com o nosso conselho, eu falei: gente, eu não acho que a minha vocação é para ser pastor titular de uma igreja. Ok. Por causa de uma veia mais poética e de algumas características, assim, minhas, né, da minha personalidade e tal, que eu sempre achei assim, eu quero estar sempre servindo na igreja, eu quero ser o braço direito de alguém, entendeu? E aí, nesse momento, então, eu me vi nessa situação junto com o nosso conselho de pensar, será que é você, Paulo, ou não? E eu sinalizei que eu não gostaria, mas que eu tinha alguém para indicar para estar junto com a gente, que era o Marcos Botelho, Sim. que já esteve aqui. E é interessante que... E foi o Lu ou o Tero? É uma boa pergunta. Acho que até hoje a gente não sabe, depende do dia. Mas é interessante que o Marcos, a gente já estava com ele em um outro projeto que era Glocal, né? E nessa mesma época, que não estava vinculada à comunidade da Vila, na Igreja Presbiteriana da Vila Olímpia na época, né? Diretamente, mas a Vila Olímpia ajudava financeiramente, né? Era um projeto evangelístico, né? Que dialogava muito com a cultura. Então, era nos teatros em São Paulo, às terças-feiras à noite. Então, a gente já tinha esse vínculo com o Marcos e já dava muito certo. Já tinha uma liga muito, muito boa, né? Isso, exatamente. Então, quando começou, né, a migrar isso para dentro da igreja, do ambiente eclesiástico, assim, deu muito certo também. E quando é que muda de nome? Porque hoje essa comunidade se chama Comunidade da Vila. É aquele lance de você colocar o nome na igreja do bairro onde ela nasceu. Ela nasceu na Vila Olímpia. Sim. Porque era um grupo de empresários que durante a semana se encontrava ali para ouvir. Aí, esse grupo, os empresários, né, os que participavam, começaram a dizer: pô, eu queria que a minha esposa ouvisse, queria que meus filhos participassem. E aí migrou para o final de semana. Migrando para o final de semana, não fazia sentido ser no bairro da Vila Olímpia, que é um bairro mais empresarial, ele não é tão residencial. Entendi. E aí a gente migrou para alguns outros lugares e, enfim, hoje a gente está em Pinheiros. Então, mas a gente continua chamando de Comunidade da Vila, não mais, né, Vila Olímpia, que é o nome do bairro. Aí ficou só a Vila. E aí a gente chama hoje de Comunidade da Vila, porque não está mais na Vila Olímpia, mas continua tendo talvez essa característica, né, familiar e de gente que se ama e que tá junto e que caminha junto. Então o nome Vila pra gente fez sentido e, né, continuou com esse nome. É muito legal o nome. Vindo pro final de semana para que as famílias também pudessem ouvir o que estava sendo. Então é uma igreja que nasce de um jeito diferente, assim. E ela é diferente, né? Assim, pelo menos eu nunca estive lá, mas eu sempre vi pelo Instagram e tal, né? As postagens, assim. E eu percebo que tem uma estética diferente, né? Assim, às vezes a pregação, na verdade, é uma conversa, né? Eu vejo o pessoal tudo sentado em cima da plataforma ali, muito mais falando e respondendo ali. Como é que é assim, essa identidade da igreja? É muito interessante, porque a gente preza muito pelo viés comunitário, né? Então, tanto o louvor, a gente brinca que a gente tirou a banda do palco, né? Hoje o louvor é só o Paulo, mas para que a comunidade participasse mais do louvor. Então hoje o louvor é a comunidade. Então o canto é a congregação, é um canto congregacional. Por não ter tantos instrumentos, tantos barulhos, a igreja se ouve. É quase um coral, né? Então a gente preza muito pelo comunitário no louvor. E também a gente acabou comunitarizando a pregação. Entendi. Então Mas a igreja pode chegar a falar? O que a gente acabou fazendo? A gente tem 2 cadeiras que são parte da equipe ministerial. Então, tem uma pessoa que conduz o fio narrativo da palavra. E uma outra pessoa que faz parte da equipe ministerial e vai trazer contribuições mais teológicas.
E a gente sempre convida uma outra pessoa da comunidade para ocupar a terceira cadeira. Ah, tá. Então, representante ali. Exato. É um leigo, né? Aham. E aí, então, essa pessoa representa a comunidade. Entendi. Mas isso é sempre assim? Sempre assim. Tá legal. Todo domingo. Mas isso, Douglas, essa mudança, tanto de enxugar o louvor, né, como, né, pluralizar a palavra, ela vem, sobretudo, a partir da pandemia. Isso foi uma coisa assim. Eu lembro que na volta da pandemia, a gente começou a pensar, poxa, será que já pra gente botar um monte de gente no palco? Enfim, aí a gente começou a repensar isso e percebeu nos primeiros encontros em que a gente fez só voz e violão, como a participação das pessoas aumentou. Aí eu não sei nem dizer quais são todos os motivos, né? Mas dentre eles, o fato das pessoas se ouvirem cantando. Então a gente falou, poxa, acho que faz sentido. Ficou mais coletivo o canto, né? O canto da igreja, o momento de música, o momento de louvor. Então a gente entendeu assim, para o nosso contexto, isso está fazendo sentido. E na pregação, também como herança, eu acho, né, do tempo da pandemia, em que durante muito tempo era de casa, as pessoas sentadas, né, a gente às vezes né, compartilhando uma mensagem, mas às vezes eu sentado do lado da Luísa na minha casa com uma câmera, né? E isso também a gente levou para a nossa liturgia, porque a gente entendeu, poxa, pelo menos inicialmente aqui, voltando da pandemia, isso está fazendo sentido para a gente, muito né? Bom. A gente tinha um bom retorno das pessoas com relação a isso. E aí a coisa meio que permaneceu e se tornou uma característica, assim, nossa, né, nos momentos de reflexão e da nossa liturgia, uma coisa mais intimista, mas ao mesmo tempo mais comunitária, com a participação da igreja toda cantando e com a participação sempre de alguém num compartilhar um pouco, né, um pouco mais né, dialogal. A gente lê o texto, apresenta a ideia e tipo, e como é isso para você? Como isso ecoa no seu coração? Tem alguma experiência, algum testemunho? Então as mensagens... Aí uma pergunta, os dois que vão ocupar a cadeira sabem a temática? Todos sabem. Tá, todos sabem. Legal. Na quinta-feira anterior, a gente compartilha o esboço da mensagem com os três. Legal. E geralmente a gente já pontua aonde vão ser as perguntas, assim, aonde vão ser os momentos de abertura, né? E isso foram coisas. É interessante, assim, uma coisa que eu acho muito legal na Vila é que é tudo muito orgânico. Muito aprendido também em conjunto. Assim, a gente vai errando e aprendendo, a gente vai testando, existe muito espaço para testar e errar, sabe? Então, acho que esse formato foi um formato que no começo a gente foi fazendo meio que organicamente, a gente não sabia muito bem a hora que cada um entrava, então às vezes ficava atravessado. E aí a gente foi percebendo, talvez seja mais interessante a gente ter os momentos em que a gente faz uma pergunta e a pessoa participa, né? Então a gente foi chegando nesse formato. Exato, foi um exato. Essa coisa do teste, eu acho que é muito forte, né, pra gente muito na forte, Vila, assim. Acho que a maioria das coisas que a gente decide a partir de um período de teste. Então, a gente apresenta para a igreja uma outra proposta, dizendo, gente, vamos fazer um teste? Vamos ver se vai dar certo. Legal. A gente ter hoje, né, uma mensagem um pouco mais dialogal. E aí fizemos uma primeira vez. E foi muito ruim? Não, poxa, foi interessante, determinados aspectos e tal. Então vamos fazer domingo que vem de novo. E aí a coisa, né? A gente tem um momento de café no meio do culto, uma pausa, eu digo pausa entre aspas, porque é também louvor, é também adoração aquilo. Mas a partir dessa compreensão de que o paulista, muitas vezes, ele chega em cima da hora e antes de terminar ele já tá querendo sair. A vida é muito corrida e ele leva esse ritmo pro final de semana dele também. Então, um membro da igreja propôs pra gente, falou, gente, uma vez lá na Califórnia eu participei de um culto numa igreja em que no meio da liturgia eles paravam, tipo, 10 minutos. Parar, a gente vai tomar um café junto
e vai poder conversar com quem está do seu lado, orar se for o caso, conhecer se você não conhece. E a gente continua depois disso com mais um louvor e com a pregação. A gente falou, cara, vamos ver, não sei se vai dar certo aqui, uma cultura diferente e tal, mas vamos testar. A gente fez uma vez, Douglas, no domingo seguinte não teve. O pessoal falou, como não? Por que não tem? Isso Muito faz bom. sentido, isso né, acho que é um contrassenso, né, na contramão Sim. do nosso ritmo e da nossa dinâmica de muitas vezes entrar e sair calado e não perguntar sobre quem é ou como está a pessoa que está do seu lado. Então hoje a gente tem... A gente tinha isso, acredita? É mais um exemplo desse teste. Antes da pandemia, o nosso culto da manhã tinha louvor e tal, aí parava, e aí a gente servia café para a igreja inteira. Muito né? legal. Ia passando, servindo café. Aí voltou, quando começou a voltar a pandemia, não podia, porque não dava para ficar passando o café, tinha essa questão. E aí a gente começou a transmitir. Então parar os 10 minutos da transição também não fez mais sentido pra gente ali. E aí ficou tanta gente também, quando voltou da pandemia, que tem gente de pé. Aí, poxa, mas eu gostava muito desse tempo, era muito legal mesmo. É gostoso. Mas é interessante essa questão de a gente... Uma coisa que eu percebo na Bíblia é que não há uma eclesiologia tão fechada, né? Então você não tem Paulo escrevendo, ordem do culto, hein? Primeiro faça um louvor, segundo apresente os visitantes, terceiro... Não tem, né? Eu percebo que há, por exemplo, bastante estrutura na escolha da liderança. Sim. Listinha, e o presbítero precisa ser isso, né? Agora, a eclesiologia é realmente mais aberta, pensando na plantação em cada realidade, em cada lugar, né? Plantar uma igreja em Jerusalém e uma em Éfeso eram coisas completamente diferentes, né? Porque o evangelho tem que estar contextualizado a cada situação, né? Isso. E pegar uma roupagem que dê para aquele contexto conseguir entender aquela mensagem. E até, assim, às vezes você vê uma plantação de igreja na África, né? E aí falando do prédio mesmo, você vai ver a estrutura do prédio é feita pra, tipo, combater neve. Tipo assim, não tem sentido nenhum, é porque era da Suécia, sei lá, aquela denominação, né? Então, a gente ir repensando essas coisas, né? Uma vez o Paulo Borges Jr., né? Ele falou, queridão, eu tava com ele de manhã. Ele falou uma coisa muito legal, dentro disso que vocês estão falando da liturgia de vocês, é que a gente colocou o nome de Sermão da Montanha. Mas que quando você lê, tá muito mais a ver com uma conversa na montanha, né? A gente colocou e fez virar um esboço, né? Sim. Mas ele fala, e Jesus sentando, chamou seus discípulos para perto e começou a falar disso, né? E aí ele começa a falar aquilo ali que provavelmente era uma conversa, um discipulado entrando em vários temas ali que Mateus organizou, né? Então faz muito sentido isso, né? Total. As nossas pregações serem conversas. Outra coisa que a gente estava conversando hoje de manhã lá. Como não adianta, a gente vai impondo a nossa visão à Bíblia, né? E às vezes a gente erra em não fazer uma boa exegese ali, contextualizar bem. Porque toda vez que a gente vê ali igreja, a gente já tem essa ideia de alguém com o microfone na mão e um monte de gente sentado, né? Palco, E toda vez que a gente igreja era uma casa, era uma sala de uma casa e às vezes 10, 20 pessoas sentadas ao redor de uma mesa, comida no meio ali e eles vivendo tudo aquilo ali, né? Isso nos faz ter que repensar bastante, né? É verdade. Igreja. Mas que legal. E, cara, eu sou muito abençoado por vocês lá e essa disrupção, essa coragem de fazer coisas diferentes, que eu acho que é muito boa para o plantador de igrejas, né? Agora, você, filho de um plantador de igreja, você, filho de um músico, de um poeta, né? Até a Nath colocou para mim aqui, uma das músicas que seu pai escreveu, né, pra galera saber, por exemplo, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Esse foi seu pai que escreveu essa canção. Foi ele, E como é que foi crescer nesse ambiente que foi tão influente que né, afetou um pouco da sua vocação aí, né? Então, Douglas, é curioso essa questão, né, do filho de pastor, né, essa figura do filho de pastor, e a gente pensar
né, numa pessoa, num ser, numa criança que cresce em meio a um ritmo e a uma dinâmica, às vezes, né, que demanda muito, às vezes, né? Sim, sim. Dependendo, né, de como o pastor lida com a igreja, essa relação dele com a casa dele, com a família dele e com a família maior, né, com a igreja, com a comunidade. Então, eu não sei, mas eu tenho alguns exemplos de alguns amigos que não deu muito certo isso. E o pessoal fica meio revoltado e meio traumatizado, às vezes, de determinadas experiências. Na minha casa, graças a Deus, assim, a coisa foi muito diferente, assim. Por sinal, nesse último final de semana, a gente teve um culto de celebração lá em Niterói de 40 anos de ministério do meu pai. E os testemunhos e tal foram muito interessantes, assim, no sentido de... Caramba, não foi fácil, mas foi uma caminhada diferente. Houve uma leveza que fez com que eu me encantasse, na verdade, pela vocação do meu pai, por ver como ele era na igreja, como ele era em casa e tal. Então eu tive um testemunho muito legal, assim, me sinto muito privilegiado nesse sentido. E o fato dele ser músico também, cresci ouvindo, né, as composições e o que ele, né, e o que ele estava ali criando e o que depois ele tocava na igreja e tal. O meu pai ele compôs muito a partir do texto bíblico, Sim. né? Então, assim, para mim, eu me vi em determinado momento da minha vida percebendo, eu nunca sonhei em ser pastor. Tá. Mas de repente eu estava fazendo seminário super tocado ali. De repente ele virou pastor. Não, isso Exato. é uma loucura, assim, né? Eu me formei, né, em publicidade e propaganda e trabalhei com isso e gostava muito. Mas eu fazia seminário de noite, porque eu queria, eu falo, quando eu for compor, eu não quero falar bobagem, eu quero entender, né? Quando eu estou liderando na igreja, né, trocando ideia com alguém, discipulando, eu quero estar preparado para isso. Então, o seminário foi meio que assim, eu vou fazer seminário. Eu lembro do meu pai algumas vezes me perguntar ao longo da adolescência e tal, filho, você não pensa em ser pastor, não? Eu falei, não, pai, eu não. Que isso. Acho que não faz sentido, não. Mas aí, de repente, eu estava fazendo seminário Isso é muito bom, né? e vendo Deus falando, assim, comigo através, às vezes, da vida de amigos, de experiências vivenciadas dentro da igreja. E falei, caramba, olha aí, eu sou músico, né, porque cresci ouvindo e sempre amei, e acho que isso é uma aptidão minha. E de repente estava fazendo seminário e me sentindo chamado por Deus para isso. Então, hoje eu olho e falo, cara, eu me tornei o que eu vi meu pai sendo, né? Eu segui também por esse caminho. Um amigo veio pregar no aniversário da igreja, né, o Gustavo, e aí tem uma hora que ele falou assim pra igreja, levante seu indicador. Ele fez assim, né? Aí, 90% da igreja, né? Ele falou, tá vendo? Você geralmente vai fazer o que você viu e não o que você ouviu. Levante o indicador, né? Então, e aí ele fez assim, e todo mundo imita o que tá vendo, né? Então é esse poder da contemplação, né? E da admiração, né? Porque você pode ver e não gostar do que tá vendo, e aí você vai geralmente fazer um caminho até contrário, né? Mas quando você vê e admira, sem dúvida, você tem uma tendência muito grande a seguir aquilo ali, né? E você sabe que eu acho interessante, Douglas, que essa própria percepção do Paulo de que ele não foi feito para ser pastor titular, eu acho que veio também da percepção do que isso custou pro pai dele. O seu pai era um pastor titular. Ele foi. Foi feito pastor titular à força, assim, digamos assim, né? Um momento muito difícil. Um momento muito Douglas. difícil. O Caio Fábio, ele era pastor dessa igreja. É mesmo? Então anos 80, 90, os congressos da Vinde e tal, eu encontro por aí muita gente que participou desses congressos e lembra do meu pai desse tempo, porque o meu pai que dirigia a música nesses encontros, tudo mais. Então desse tempo muita gente conheceu o meu pai, porque eram congressos muito grandes, assim, do tempo, né, do Caio ativo e tal, né, um outro tempo, né, da vida dele e do ministério dele. E quando surgiram, né, alguns problemas do ministério dele, da vida dele e tal, que ele passou,
o meu pai assumiu a problemas coisa… do Caio Fábio. Isso, do Caio Fábio. O meu pai assumiu a igreja, que era uma igreja muito grande. Período. Foi nesse período. Que era uma igreja muito grande e com muita visibilidade naquelas décadas ali, sobretudo, 80, 90. Então, isso foi muito pesado para ele. Né? Por mais que o Senhor sustentou e abençoou, né? Isso, Acho que foram 25 anos à frente. Quando a gente se casou, ele estava num estado de burnout. Então, acho que foi algo que a gente viu, assim, o quanto custou estar nessa posição, o tempo que ele permaneceu nessa posição. Por mais que o Espírito Santo tenha sustentado e dado para ele dons ali, entender que ele é um pastor músico, um pastor sensível, né? E aí o Paulo, vendo isso também, ele falou assim, eu acho que para mim esse não é um caminho, eu não quero ser um pastor titular, eu quero ser o suporte de alguém. Eu quero ser sempre o suporte de alguém. Poxa, isso é muito legal de compreender, né? E a sua história, você como filha de pastor missionário, né? Então, é interessante que eu nasci em São Paulo, capital, dentro de uma igreja na periferia, né, Pirituba, que era uma igreja muito ligada a projetos sociais, assim, meu pai também dentro desse lugar de missões urbanas. Ele foi fazer o mestrado dele fora no contexto de missões urbanas, então esse lugar de missões urbanas era sempre muito forte para meu pai, né? E também, quando ele volta, ele vai dar aula no seminário de Campinas, Seminário Presbiteriano de Campinas, de missiologia. E ele começa um grupo também de estudos numa casa em Campinas. E esse grupo começa a crescer, e ele planta uma igreja, né? Então, começa a história do meu pai com plantação de igreja. E eu acho que isso para mim foi um privilégio muito grande, crescer no contexto de uma plantação de igreja. Então isso já era nascida? Eu era nascida, Então, assim, minha infância foi nesse contexto de… Por mais que eu não tenha sido filha de um missionário, eu tive uma experiência transcultural, né, dentro de um seminário, em que eu convivi com várias culturas. Então, dos 4 aos 6 anos de idade, eu convivia com africanos, canadenses, chineses. Onde que seu pai tinha feito? Em Grand Rapids, no Calvin College. E lá tinha gente de todas as nações fazendo o mestrado, né? Então eu convivi com várias culturas ali. E isso acho que foi muito enriquecedor, assim, para mim. E a gente voltou pro seminário e ele já começou essa plantação. E eu pensando no contexto de ser filha de pastor, acho que o que mais foi benéfico para mim foi não ter crescido num contexto legalista, assim, sabe? Que talvez ser filho de pastor de uma igreja um pouco mais tradicional, que tenha mais história, poderia trazer, né? Sim. Como era uma igreja nova, que estava sendo plantada, e era uma igreja que tinha uma preocupação muito grande em conversar com quem estava fora da igreja. Era uma igreja que tinha uma preocupação em falar a língua do outro e em dialogar com a cultura. Então eu lembro do meu pai fazendo séries de mensagens na época, assim, que saiu aquele livro Código da Vinci, sabe? E ele pegava o livro Código da Vinci e falava, tipo, Código da Vinci e o Evangelho, sabe? Entendi. Então, para mim, que estava na escola naquela época, para mim isso fazia muito sentido, porque eram temas do meu interesse também. Era uma apologética ali. Exato. Então eu fui sendo formada dentro desse contexto. E isso foi formando também a minha identidade cristã e a forma como eu conversava com as pessoas também a respeito da minha fé, né? E eu acho que ter crescido dentro desse lugar de riqueza teológica também foi muito boa para mim. Eu sempre tive um interesse muito grande por teologia, por estudo. Então, a biblioteca do meu pai, eu brinco que eu sempre roubava os livros dele.
E hoje ele rouba os meus livros. Olha aí, fica uma denúncia aqui. Não, é bonitinho que esses dias ele foi na minha casa e ele falou assim: filha, e sobre tal assunto, o que você tá lendo? Eu falei, ai, pai, que bonitinho. Então, acho que a gente… foi muito bom poder beber dessa fonte, né? Sim. E eu acho que ter essa experiência de estar num contexto em que há integridade, sabe? É isso que o Paulo falou, de você ver que fora da igreja é alguém que dentro de casa é a mesma pessoa, sabe? Eu acho que isso foi fundamental, assim. E essa paixão pelo evangelho e pela missão e por… Eu sempre senti que a gente estava como família fazendo missão juntos, sabe? Como família, isso. Como família. E não era algo que era pesado, não era algo assim, estou lá obrigada, sabe? Eu não tô quinta-feira à noite na casa dos outros porque meu pai me obrigou, sabe? Não, eu tô porque eu entendi o propósito e eu sei que isso tá fazendo a diferença na vida dos outros. Eu tô vendo gente se converter, sabe? Então, acho que ver a diferença que isso estava fazendo na vida dos outros foi fundamental. Eu percebo que tem uma mensagem, às vezes nem é tão verbalizada, mas ela tá nas entrelinhas, né? Para os filhos, se comporta para não atrapalhar o ministério do pai. Né? E aí, eu lembro que alguém ensinou para mim e pra Val sobre isso. De tipo assim, o tempo inteiro fala para eles que é o ministério de vocês. Sim. Né? Então, mesmo que eu vá lá pregar, o ministério da nossa família, orem aí por mim. Aí eu ligo à noite, conto pra eles como foi, né? Então, tipo assim, sempre falando, nós estamos fazendo isso aqui juntos, vocês emprestando o seu pai nesse dia e tal. E a igreja, nossa igreja que nós estamos juntos ali fazendo, né? Sim. Tem uma coisa também que eu acho que é talvez um ponto em comum, sei lá, de nós três, é que eu sempre vi muito claramente que assim, o ministério do meu pai, ele começa em casa. Nós somos a primeira igreja, digamos assim, né? Então, eu sempre vi da parte dele esse cuidado. Não faz sentido eu estar lá muito bem, mas se a relação aqui não tá legal, né? Se nós não estamos juntos, né, caminhando juntos e compreendendo um ao outro e, encarando os desafios, mas a família se sentindo acolhida por aquele pastor, né? Não como alguém que deixa a família para ir fazer alguma coisa, mas a gente está indo junto porque vocês são importantes para mim também, né? Porque eu amo vocês. Vocês são minhas primeiras ovelhas, né? O que eu percebo assim, que os filhos, e principalmente o adolescente de agora aqui, é coerência que ele quer. Coerência, é verdade. Coerência. Então, tipo assim, errou, sim. Peça perdão, se conserte, acertou, não finge um negócio lá, não faz uma voz diferente do que é a sua voz, ele quer coerência. Entendeu? Então ele não tem. Eu percebo que essa geração não tem problema em se errar. Tem problema em fingir que você nunca erra, tipo assim, e querer botar uma banca, né? Mas tá interessante que uma vez o Davi, porque eu tenho a Luísa de 13 e o Davi de 11, né? Aí, anos atrás, o Davi apareceu em casa com um brinquedo lá do Ministério Infantil. Aí ele apareceu com um brinquedo do Ministério Infantil, um boneco. Eu falei, onde você pegou isso? Ele falou, peguei lá na igreja, né? Trouxe pra casa. Eu falei, não pode. Ele falou, mas não é tudo seu lá? Eu falei, não. Nada é meu naquele lugar. Achei que podia. Interessante. Agora, vocês têm um filho? Dois filhos. Né? E qual a idade? Um tem 6. 7 e 9. O João tem 7 e o Gabriel tem 9. Aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um desafio que muita gente está vivendo, né? A Nath, ela sempre faz para mim uma pesquisa antes, e ela estava dizendo de um período que você viveu de depressão. Foi no primeiro filho? Sim, foi depois do primeiro filho e emendou ali com o nascimento do segundo também. Foi um período de uns 2, 3 anos ali. Entendi. Então, porque eles têm 2 anos de diferença, né? E que você também tinha passado por um período… Passou depois. Foram períodos diferentes, graças a Deus. Eu esperei ela terminar para eu poder ficar deprimido. Deus é bom, né? O Senhor é bom. Revezar, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, dentro daquilo que vocês já refletiram.
E até eu queria que vocês falassem um pouquinho também como vocês dois experimentaram dessa dor, um pouco sobre como estar ao lado de alguém que está passando, né? Porque tem muito conselho na internet hoje, né? Para quem está passando, né? Mas não há tanto para pessoas ao redor, né? Que estão vivenciando isso com alguém. Sim. Eu já… Depois que eu passei nesse período com o meu primeiro filho, eu identifiquei que eu já tinha passado por um período depressivo na minha adolescência. Olha só. Porque consegui dar nome aos bois, né? Então tem muita coisa que a gente só consegue nomear depois de um tempo. Eu percebo que eu sempre tive eu tenho uma personalidade mais melancólica, então uma tendência mais à melancolia. Mas tive um episódio em que essa tristeza perdurou por mais tempo, junto com um desânimo, um cansaço e uma falta de brilho em tudo, né? Então, eu não conseguia… Coisas que eu gostava muito, por exemplo, ler, estudar, eu não tinha mais vontade de fazer essas coisas. Então, foi quando me acendeu um alerta, assim. Eu percebi, tem alguma coisa estranha, porque aquilo que antes pra mim fazia muito sentido, coisas que eu gostava muito de fazer, não estão fazendo mais sentido. E isso veio dentro de um contexto de muito cansaço fisiológico, né? A gente tinha tido o nosso primeiro filho, a gente estava um tempo sem dormir. Clássico. E a gente teve muitos desafios com o nosso primeiro filho. Para além dos desafios naturais de um primeiro filho, a gente teve uma série de questões de saúde com ele. Uma vez chamaram a polícia no nosso prédio. De tanto que chorava. De tanto que ele chorava. Eu desci pra conversar com os policiais. Sério? Enfim, depois a gente pode contar. Estão judiando ali daquela… Isso, exatamente. Foi essa… Ele tinha refluxo, ele tinha dermatite atópica. E hoje, olhando para trás, a gente consegue juntar todas as peças, né? Recentemente, 2-3 anos atrás, ele foi diagnosticado com autismo. Seu primeiro? Nosso primeiro filho. E hoje a gente consegue juntar as peças e entender um pouco mais, né? Mas na época a gente demorou para conseguir diagnosticar e dar para ele os recursos que precisava para ele conseguir ter lidar bem com aquelas questões. Era alergia ao leite? Era alergia ao leite. A PLV. Ele tava com alergia a leite. Neurolinguístico. PLV. É tanto coach. Ele tinha alergia a leite de vaca. Tinha ovo vai também. Na pele, vai na refluxo. Isso. Ele tinha ovo também, depois a gente descobriu peixe, N coisa. E ele tinha também uma questão que hoje a gente sabe do autismo, ele tinha uma hipersensibilidade sensorial. Olha só. E ele era um bebê muito sensível, então ele chorava muito mesmo. Por exemplo, ir pra igreja com ele nos primeiros anos de vida era um terror. Ele não conseguia estar na igreja, ele não conseguia… Número de estímulo, não conseguia ir no colo de outras pessoas. Então, muitas coisas, né? E eu acho que essa questão do cansaço, o isolamento social, eu não conseguia ter vida social, eu não conseguia ir na igreja, eu não conseguia fazer as coisas que eu fazia antes, né? A restrição de dieta, porque eu tava amamentando ele. Tudo isso foi fisiologicamente me levando para um lugar de depressão, né? Amor, eu acho que o fato também de sempre a gente fazer, ou na maioria das vezes, projetar algo, né? Meu filho tá chegando. E você sonha com aquilo. Expectativas. Você imagina um cenário. Exatamente. E dificilmente vai ser o que você imaginou, né? Exato. E acho que isso também gera esse negócio forte de caramba, não é o que eu tava pensando. Frustração. Uma frustração. Eu sempre fui. Eu era uma pessoa… Era muito perfeccionista. Sou uma perfeccionista em recuperação, na verdade, ainda, né? Só por hoje. Exato, só por hoje eu não… Então, muito idealista. Idealizei muito como seria essa primeira experiência, né, de mãe. Então, foi… Estudei, me preparei. Tava tudo certo. E eu não dei conta de nada, sabe? Foi… Mas a gente só esqueceu de combinar com ele, né? Com o Gabriel. Ele não leu nada. Então foi um tempo muito duro. Eu não conseguia orar, não conseguia ler a Bíblia, assim. Foi terrível. Foi uma noite escura da alma mesmo, assim.
e que hoje eu não trocaria por nada, porque eu sei que foi totalmente necessária. Assim, pensando até espiritualmente. O Senhor me levou a lugares ali que eu não conseguiria assim, ir de outra maneira, né, assim. Mas foi terrível. Né? Foram os piores e os melhores anos da minha vida. Né? Foi muito difícil. É difícil para alguém que não conhece o Senhor entender essa frase, exato, né? Os piores, melhores anos da minha vida. Assim, naquele momento eu pensava, nunca vai passar. Isso nunca vai passar. Eu acho que esse é um dos maiores terrores. Assim, você acha, quando você tá naquele momento, você fala assim… Como que isso vai, sabe assim, eu não vejo como isso daqui vai salmista, acabar. Né? Até quando, Senhor? Até quando, eu não sei. E eu só, assim, eu não sei, eu realmente não sei como aquilo ali saiu, sabe? Eu só sei que a luz voltou, sabe assim, a luz voltou depois de um tempo. Mas foram 3 anos, assim, de muita dureza. Muita dureza. E eu hoje vejo, assim, que… hoje eu caminho com pessoas que têm essas dificuldades, né? E se eu pudesse aconselhar a Luísa, né, de 9 anos atrás, o que eu falaria é… saia e pegue sol, sabe assim, coisas pequenas que às vezes a gente espiritualiza demais as coisas, né? E a gente acha, eu preciso ficar aqui orando. E cara, são coisas fisiológicas e nós somos seres integrais, né? Então saia e pegue sol, caminhe e converse com pessoas, sabe assim? E tenha pessoas que vão orar por você, porque nesse momento você não vai conseguir orar, você não vai conseguir ler a Bíblia, talvez. Mas tenha pessoas que orem por você as orações que você não está conseguindo orar naquele momento. Orem sobre você, sabe? Literalmente em cima de você, sabe assim? E tenha pessoas ao seu redor, caminhando com você, sabe assim? E isso, hoje, olhando para trás, eu vejo que isso fez toda a diferença. Eu ter pessoas naquele momento. Amigas, terapeutas, né, assim, ter pessoas que conseguiram andar comigo e naquele vale apontar uma direção que eu não conseguiria sair sozinha, né? Então, pessoas que me pastorearam, pessoas que me pastorearam de volta para a luz, né? E eu, amor, e eu? Você foi uma dessas pessoas. Daí eu quero que você fale. Eu quero que você fale como é que foi pra você essa experiência desses 3 anos, né? Mas assim, antes de você falar, uma coisa que a Val passou, uma coisa muito parecida, assim, e foram, acho que quase 3 anos. E uma coisa que ela me falava direto era: eu não tô vendo as cores como antes. Assim, tipo assim, literal, né? Não é tipo uma figura de linguagem. As coisas estão mais cinzas. Tipo assim, eu tô captando menos cores do que eu via antes. Né? Forte, e é uma coisa muito forte, né? E uma outra coisa que eu percebo, que é uma tentação para quem está passando, eu não quero incomodar os outros. Eu não quero colocar esse fardo sobre os outros. E aí acaba não compartilhando e passando por isso mais sozinho do que poderia ser, né? Compartilhando com outras pessoas, né? Então isso é muito importante, né? Mas me fala, como é que foi da sua perspectiva isso, assim? Então, na minha perspectiva, eu não passei por esse tempo, e acho que você também não, amor, não tanto, consciente de que era aquilo que estava acontecendo, né? Hoje a gente olha em perspectiva e, cara, era uma depressão. Isso, você consegue dar nome. E porque nós somos depressivos funcionais. Eu acho que isso não é, de fato. Existe esse nome e é importante que as pessoas saibam disso. Porque às vezes a pessoa tem uma visão de depressão como a pessoa que fica no quarto escuro, inválida, né? Então, assim, esses 3 anos de depressão que eu estava cuidando do meu filho, eu estava indo na igreja, eu estava escrevendo, eu estava trabalhando, sabe assim, eu estava fazendo coisas.
só que estava em depressão. Então, era tudo muito mais difícil de fazer. Era tudo muito mais desgastante. Era tudo muito mais… Sabe assim, eu fazia as coisas, mas chegava em casa e morria, né? Então, eu acho que isso é importante a gente ter essa consciência. De que nem toda depressão é ficar no quarto escuro ou não conseguir levantar da cama. Sim, né? sim. Mas é o que você falou, né? Até uma vez o Jonatas, né, faz um quadro aqui do Divinamente, você veio, né? Ele tava explicando de tipo assim, a vida é essa linha aqui, aí você tem uma tristeza, alguém morreu da sua família. Aí seu time é campeão, você fica feliz, e fica nisso. A depressão pega essa média e joga pra baixo, né? Então, mesmo coisas comuns vão começando a perder o brilho, não tô mais com vontade de ler. Então porque senão a pessoa pensa, tô triste, tô em depressão. Não, a vida é assim, tristeza, né? Só que aí quando o todo começa a baixar, e até mesmo em dias em que não tem sentido estar mal, né? Que aí… E eu acho que aponta muito pro fisiológico também, principalmente essas questões, né? De quando você não consegue encontrar os motivos, né? E eu acho que é uma das coisas que dá um desespero, né? Tipo assim, puxa, era pra eu estar feliz, né? Olha meu marido aqui, olha meu filho acabou de nascer. Eu tô com um filho aqui, Exato. um monte de amigo lá, e deu certo esse projeto. E eu acho que é uma coisa que ainda dá um pouco mais de desespero ainda, né? E eu acho que dentro do contexto da igreja também fica um pouco dessa culpa. Né? E desse não poder, né? Não ter direito, né? De não ter o direito, né? E eu acho que é importante a gente entender que seres humanos se deprimem, né? E que a Bíblia tem relatos de pessoas que se deprimiram. Bastante. Né? Nós temos Elias ali, que tinha acabado de realizar algo muito… E eu acho que o caso de Elias, inclusive, eu acho que é bem característico, assim, de alguém que realizou algo muito desgastante, inclusive. Né, pensando fisiologicamente. E que precisou se recompor. Esteve num lugar de depressão, no sentido de meu corpo não aguentou, né? Então, a gente precisa se dar essa graça nesse sentido, de que nós estamos num momento da história que é um momento muito desgastante. Né? Que é um momento ansioso, é um momento… Nós moramos numa cidade é uma cidade muito desgastante. Então, por si só, isso, né, já gera um desgaste enorme, né? Então, dizer que o cristão, né, estar deprimido é algum tipo de pecado, ou né, que existe algum tipo de culpa nisso, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Sim. Né? Porque, na verdade, tem a ver muito mais com aquilo que a gente vive como sociedade. Sim, né? sim. Eu acho que desse tempo, algumas coisas assim, desse tempo, eu acho que eu me tornei um pai mais ativo. Acho que isso me formou um pai melhor, que a gente estava tendo a experiência do primeiro filho, né? E a gente não sabe ser pai, né? É a experiência… Exatamente, a gente nasce junto e é a experiência que vai nos formando. Então, nesse caso, eu acho que a gente traz alguns frutos interessantes, assim, né, desse tempo. Por exemplo, à noite, lá em casa, qualquer ocorrência, qualquer questão, é comigo, né? E acho que as coisas meio que foram se encaixando. Tem turno. A gente tem os nossos turnos e tal. E assim, para além disso, eu acho que dessa experiência também a gente traz essa certeza, né, amor, de que Deus vem andar com a gente na noite escura da alma. É isso. Principalmente depois que passa, você fala, ele estava lá, ele estava com a gente. Às vezes no meio, né, no olho do furacão, às vezes você não percebe a presença, não sente a presença, mas acho que dessas experiências a gente tira isso, que Deus esteve com a gente o tempo todo, por mais difícil que fosse. Então nem sempre ele vai te livrar da noite escura, mas inequivocamente, com certeza, ele estará com você na noite escura. Isso é uma lição que eu acho que a gente tira desse tempo, até para mais tarde, para um tempo em que eu não me senti tão bem. Isso foi quanto tempo depois, assim? Eu acho, Douglas, que do meio do ano passado para o final do ano passado, eu comecei a ver as coisas mais… né, com menos cor e
dificuldade de estar por inteiro e tudo mais. E eu tenho uma crise constante que é entre a minha personalidade e a minha vocação. Eu costumo dizer que a impressão que eu tenho é que às vezes a minha vocação agride a minha personalidade. Eu sou muito introvertido. Então eu gosto muito da solitude, talvez até mais do que eu deveria. Entendi. E aí, até vocês falaram do diagnóstico, né? Do seu filho. E aí, quando a gente vai fazer diagnóstico dos filhos, né, os médicos começam a fazer o nosso. Exatamente, isso é uma E aí questão. você chegou... Eu cheguei mas você chegou a fazer o diagnóstico. Também. Fiz também. Era eu que levava o Gabriel nas sessões. Então, de vez em quando eu conversava, né, com a neuropsicóloga, e quando ela deu o diagnóstico do Gabriel, gente, é isso, beleza? Alguma dúvida? Não temos nenhuma dúvida. Falou, Paulo, agora eu quero conversar um pouquinho. Agora eu quero conversar um pouquinho com você. E aí, enfim, eu fiz os testes também e a gente concluiu isso, assim. De que você tá no espectro. Eu tô no espectro também, E que foi, assim, libertador. É isso que eu queria saber, como é que você recebeu? Tem sido um processo de me compreender melhor, de entender melhor os meus limites, identificá-los, os meus limites, até na nossa relação como casal, na nossa relação com a equipe ministerial, na nossa igreja, de um compreender ao outro melhor. A partir desse meu teste, nós fizemos alguns testes em equipe para cada um se conhecer melhor. Cada um diagnosticar a sua neurodivergência. O seu CID, né? Cada um foi diagnosticando o seu CID. E aí é muito interessante, porque em equipe a gente falava, é por isso que você me trata desse jeito e tal. E o outro é por isso, me perdoa e tal. Mas você também, você tem... Enfim, isso eu creio que isso trouxe maturidade pra gente. E foi muito bom descobrir essas questões e diante de Deus entender. A gente está do lado de cá da eternidade. Exato. Então... a gente continua lidando com as nossas imperfeições, com as nossas limitações. E tudo bem, não vai ser fácil, mas é isso. E como é que a gente pode caminhar de uma maneira melhor, tendo em vista essas questões? Eu acho que isso tem sido muito importante. E aí que gera uma tensão, né? De, Senhor, me fez assim, me permitiu ser assim, e me deu essa vocação aqui. Isso, exatamente. Aí a gente chega nisso, assim, que é o fato de ser músico, né, de compor coisas que eu compartilho, né, que estão no Spotify, e de tocar todo domingo na igreja, junto lá com as pessoas, e de pregar na igreja. Então é sempre uma tensão que eu acho que no final das contas é até positiva, mas é assim... Não tem uma vez que eu não suba para pregar com o coração aquecido, mas ao mesmo tempo dizendo, o que eu tô fazendo aqui? É mesmo? Eu queria estar na minha casa, né? Isso há anos. Sempre foi assim, mas num determinado momento da minha vida, eu me culpava por isso. Eu falava, por que eu tô com esse sentimento? Isso não está certo e tal. Descobrindo e tendo determinados diagnósticos, eu entendi, não, mas é isso, eu vou lidar com essa tensão e diante de Deus, Senhor, tem misericórdia da minha vida e usa isso. E aí eu acho por amor à missão, por amor ao Senhor. Isso, por amor ao que Deus está fazendo e entendendo que Ele chama as pessoas mais inusitadas para fazer o que ele quer fazer, né? Eu me lembro muito de Moisés dizendo, Senhor, mas é eu mesmo, né? Eu não falo direito e tudo mais, mas ele foi escolhido e tremendamente usado por Deus. E acho que quando eu trago isso, seja de maneira direta na minha fala, mas simplesmente sendo eu ali, estando ali, e as pessoas sabendo um pouquinho da minha história, eu acho que tem gente que se identifica dizendo, caramba, eu sinto isso também de alguma maneira no meu trabalho e tal, mas... apesar disso e talvez usando isso, essa crise, essa dor e tal, Deus quer usar a minha vida, né? E Ele pode fazer o que Ele quiser fazer a partir de mim, tanto em mim quanto a partir de mim. Então, acho que isso é importante, assim. Na nossa equipe ministerial, a gente entende que
ter essas questões e poder, inclusive, compartilhar com as pessoas essas questões, faz com que nós nos aproximemos delas. Totalmente. Né? Eu não tô ali como um líder espiritual superior. Eu tô como alguém que está caminhando junto, sentindo as mesmas dores, lutando as mesmas irmão, lutas, e se voltando para Jesus em todo tempo. Então, os aconselhamentos lá na igreja, o pessoal chega, pastor, eu tô precisando ter uma conversa com você. Eu falo, vamos lá. A pessoa chega, expõe, fala, pastor, eu queria que você orasse por mim. Eu falo, maravilhoso, ouvi, nós vamos orar por isso. Agora eu posso expor um pouquinho do meu para você também orar por mim. Então é essa coisa assim. Pastoreio mútuo. Pastoreio mútuo. Acho que a gente preza muito por isso como sendo algo necessário, né? Enfim, que eu acho que Deus espera da gente essa troca. Isso é muito legal porque que eu percebo. Hoje nós estamos com mais acesso a chegar a um diagnóstico, né? Então, assim, os nossos pais, nossos avós, muitos... E é engraçado quando você vai lendo e ouvindo, né? Você começa a falar, nossa, meu avô, nossa, minha avó, nossa, eu tenho um primo. Né? Total. Vocês não tiveram nem a oportunidade. E aí o que eu percebo, alguns acabam usando o diagnóstico até para falar, então eu não vou pregar mais. Porque eu tenho tal coisa, então não vou pregar mais, né? Então, eu acho que a forma que você colocou é muito boa, assim, de tipo assim, não, cara, Deus me chamou e Ele quer se revelar nessa fraqueza, nessa dificuldade, nesse testemunho, né? Sim. Ele não desperdiça nada. Nem as nossas fraquezas. Ele usa isso a favor. Por isso que a gente pode dizer que todas as coisas cooperam pro bem. Isso. Né? Não é que vai dar tudo certo, mas inclusive o que deu errado, Deus não vai desperdiçar isso. Isso vai ser lição, isso vai ser maturidade, isso vai ser experiência na sua vida e na vida de quem te serve. E a segunda coisa que eu percebo não pode se tornar uma desculpa para eu continuar prejudicando as pessoas ao meu redor. Ao contrário, é quase que Deus dizendo, agora você sabe. Então agora você se organize. Isso. Se organiza. Né? Porque antes a gente estava de certa forma inconsciente, não sabia, fazia sem saber e tal. E agora o Senhor está nos dando a oportunidade de chegar a diagnóstico. Então, por exemplo, um TDAH, né? Então, essa dificuldade de focar. Não, eu chego atrasado porque eu tenho TDAH. Não, se você sabe que você tem TDAH, você põe seu relógio meia hora antes, então, se for necessário, põe 5 despertador. Por quê? Porque você sabe que você tem. Agora, você não tem nem como usar essa desculpa. Porque eu acho que o Senhor tem nos deixado ter mais consciência ainda para que a gente possa responder a isso, né? Então você vai ganhando recursos. Isso, você vai ganhando recursos para lidar melhor com a sua condição, né? Sim. E assim, que dicas vocês dariam, assim, se vocês pudessem compartilhar, para quem está ao lado de alguém que está passando, né? Porque a gente pode pensar assim, o que eu faço? Eu animo a pessoa e falo assim, vamos por uma música aqui, ou levo ela no cinema, ou eu não faço. Então, o que vocês, na visão de quem estava ao lado de alguém que passou, ou quem passou, né? E que não gostava que alguém fizesse tal coisa, ou gostava de tal. Eu acho que a melhor coisa que pode ser feito para alguém que está em depressão é você servir essa pessoa de maneira prática naquilo que ela não consegue fazer por si só. Então, alguém que está em depressão precisa de uma rotina. E ela precisa desses cuidados básicos, né? Ela precisa de uma alimentação boa, ela precisa conviver com alguém, ela precisa se expor ao sol, ela precisa fazer algum tipo de exercício, ela precisa caminhar, né? Então essas são as coisas básicas que essa pessoa precisa fazer. Então, servir de maneira prática nesses lugares, né, da rotina dessa pessoa, vai ser mais eficiente para ela do que você vir com palavras, falar, vamos, bota ânimo, não fica triste. Não fica triste. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim, olha quantos motivos você tem para agradecer. Sorrir. Olha quantos motivos você tem para agradecer, né? Às vezes a gente quer trazer palavras, né? A gente quer mudar a mentalidade dessa pessoa. Trazer versículos para essa pessoa. E é isso que a Val falou, né? Essa pessoa está num lugar em que ela tá com uma neblina. Ela não tá conseguindo ver direito, né? Ela não tá conseguindo perceber a vida direito. Então, para ela passar por esse lugar, uma parte importante vai ser o fisiológico dela voltar a funcionar, né? Então, acho que de maneira prática, eu diria, sirva de maneira prática. A primeira coisa, né, falando fisiológico, eu lembro do Johnny falar muito sono, alimentação e exercício físico. Isso. Então você tá ao lado e o que você poderia fazer para essa pessoa dormir melhor. Exato. Então vou ficar com o filho à noite. É isso. Pra dormir. Legal. Aí, poxa, vamos
ver se dá para trazer uma alimentação mais saudável, às vezes ela não está com condições de fazer e tal. Como é que a gente poderia se organizar para trazer uma alimentação mais saudável, né? Isso. E fazer exercício juntos. Vamos sair para caminhar, vamos ir no parque juntas, né? Vamos conversar. E acho que orar juntos, orar por essa pessoa, né? Com essa pessoa. E ter paciência, né? Eu ia falar paciência. Essa paciência. Paciência é fundamental, eu acho, nesses processos, porque leva tempo, não é... A gente quer tirar a pessoa logo do estado. Isso, né? A gente está num ritmo diferente do ritmo em que ela está naquela condição. Então é meio que essa figura do desacelere você para caminhar do lado da pessoa. Né? E não queira trazer ela com você, mas peraí, eu vou desacelerar o meu ritmo para me colocar no ritmo dela, né? Não trazer ela pro seu, né? Muito isso bom. porque é diferente. E é tão lindo isso, né? Porque é isso que Jesus faz, né, com a gente. O Deus encarnado é Deus se colocando no nosso ritmo, né? Para se fazer percebido e para nos perceber, para nos olhar de lado, né? Eu tô do seu lado agora, eu desci pro seu lado, né? Eu desacelerei pro seu lado. Então, eu acho que isso é um convite constante para nós, como discípulos de Jesus, independentemente da condição, mas sobretudo se você tem ao seu lado alguém que está com depressão. Então, a paciência nesse sentido. Eu desacelero para caminhar no seu passo. E tô aqui do seu lado, né? Às vezes é complicado também você querer ficar... Quer que eu faça isso? Quer que eu faça aquilo? né? Eu tive alguns Então eu falava assim, olha, eu tô aqui do seu lado. O que você precisar, eu tô aqui para te ajudar e tal. A questão da cozinha lá em casa, eu acho que eu me tornei um exímio cozinheiro. Ele assumiu também fruto desse tempo, assim. Hoje eu amo cozinhar. Assumindo. Isso foi uma das coisas que, de maneira prática, ele assumiu nessa época e acabou transicionando, ficou com ele depois disso. Eu gosto muito de cozinhar. Você gosta? Por causa disso. Não sei se eles gostam muito. Entendi. Gostamos. Você gosta de cozinhar. Sempre sobra. Mas, Douglas, sabe, eu acho que pensando na pessoa que está com depressão, acho que um conselho legal também é: fale com alguém. Sim. O que for, sabe? E porque eu acho que a nossa tendência em depressão é justamente essa. Eu quero me isolar. Eu não tenho força pra nada. E quando eu tô sem força, eu quero estar sozinha. Né? Eu quero ficar sozinho. Não quero incomodar ninguém. Não quero. E o falar com alguém sobre o que for, isso é extremamente terapêutico e restaurativo. Muito bom. E aí, essa pessoa que está do lado de quem está em depressão, aprender a ouvir isso sem querer consertar. Eu acho que isso é um outro conselho para este lugar, sabe? A gente praticar mais na igreja a escuta. Sim. Eu acho que a gente tende muito a querer aconselhar, a querer consertar, a querer ajudar e tirar a pessoa, tirar essa pessoa desse lugar, né? A gente tem um mentor, o Ziel Machado, que ele fala muito pra gente, pastorear alguém é habitar na dor do outro. Sentar lá com ele. É você sentar na dor do outro, né? Então, acho que a gente precisa aprender a estar desconfortável com a dor do outro. Sem querer consertar essa dor, sabe? E entender que só estar já é ajudar. Sim. Só ouvir já é ajudar. E às vezes a última coisa que a pessoa precisa é de um conselho. Eu tava lendo um livro e até me enganou o livro, né? Mas no fim foi muito bom. Porque chamava Super Comunicadores. Eu pensei que era um livro que ia me ensinar alguma coisa mais sobre oratória, né? Sobre pregação, assim, nesse sentido de palestra. Só que era sobre conversa. Era sobre conversar. Super Communicator chama. E foi muito interessante que ele fala sobre isso, que a principal questão é porque o que ele começa a analisar? Pessoas que têm uma capacidade superior
na questão de conexão na conversa, né? E aí, ele vai analisando os caras que negociam sequestro, os caras que negociam com terrorista, tipo assim, que o cara consegue, né, ter um nível de conexão e comunicação absurdo. E aí ele fala assim, que qual que é a grande questão? Eles sabem que tipo de conversa eles estão tendo. Então ele classifica 3, né? Ele fala uma conversa emocional, uma conversa racional de decisões e uma conversa de identidade. Então ele fala, qual que é o principal problema de casamento? Ele fala, alguém tá tendo uma conversa emocional e o outro tá tendo uma conversa de razão e decisão, né? Então você tá ali abrindo seu coração, falando que você tá tão triste, decepcionado com fulano e tal, e aí o outro quer dar uma solução, né? Fala, então só liga pra ele e resolve. E aí ele fala, esses supercomunicadores conseguem entrar na mesma frequência. E eu achei muito forte que ele fala, você não precisa concordar com a opinião da pessoa. Você só tem que estar no mesmo tipo de conversa com ela. Você pode até discordar, mas você tem que se manter numa conversa emocional, se manter numa conversa de decisões ou de identidade, né? E eu demorei pra perceber isso com a Val. Sim. Eu queria ficar solucionando tudo. Eu ainda tô percebendo. Você percebeu isso agora. Eu tô percebendo agora. Não, mas nossa, cara, direto eu queria solucionar as coisas, se falava. Mas, ué, vamos fazer não sei o quê, né? E aí eu percebia que sempre piorava, né? E aí eu via que era isso, ela só queria que alguém sentasse ao lado dela naquela dor, né? É isso. E era só falar, poxa, que difícil, né? É isso. É muito difícil e às vezes você vai chorar junto, né? E estar ao lado. Eu percebo que, com frequência, a promessa de Deus para nós é a presença. Né? Sim. É isso. É isso. E a gente quer a solução. A gente quer a solução. E aí, porque assim, cara, às vezes eu fico parando pra pensar em João e a gente às vezes não pensa no contexto ali, né? João na ilha de Patmos, só que era um idoso, né? A ilha de Patmos era uma prisão. Então assim, o cara lá provavelmente passava um frio, um idoso dormindo no chão, passando várias necessidades e tal. Aí de repente tá escrito que Jesus aparece. Poxa, você acha, ele aparece com um colchão, né? Com água de coco, com uma cabana térmica. Um casaco. E foi, João, cara, você é o cara mais top de todos. Então eu vou te dar um presente, o maior presente que eu poderia dar pra alguém. A revelação de Jesus Cristo. Maravilhoso. Douglas, isso aí me faz lembrar de uma experiência que eu tive com a minha mãe, que eu conto às vezes. Ela me ligou, eu já estava em São Paulo, falando, filho, eu tô com câncer, agressivo e tudo mais. Aquilo ali mexeu demais comigo, fiquei mal, assim. Mas eu lembro... E ela no Rio. Ela estava no Rio. Em Niterói. E eu lembro que de vez em quando eu conto essa história por aí, porque a partir dessa experiência eu fiz uma música que é a minha música mais ouvida e tudo mais. Chama Não É Mais Segredo. E eu conto essa experiência às vezes e digo como eu fiquei, como foi difícil e tudo mais, mas eu falo, em todo esse processo, Deus esteve presente. E muitas vezes era a minha mãe que dizia, filho, acalma o coração, fica tranquilo. E eu conto essa história e não costumo dizer no final se a minha mãe sobreviveu ou não. Aí o pessoal vai perguntar, mas pastor, você conta o testemunho, mas não conta o milagre, né? Ela foi curada ou não? Eu falo, gente, vocês não entenderam? O testemunho é que Deus esteve presente. Ela foi curada, sim. Mas para não ficar os comentários aqui só sobre isso. Ela foi curada. Mas tem gente que não é curada. Sim. Tem gente que e não Deus foi curada. Falhou? Não, ele esteve presente. Ele esteve presente. O milagre é a presença. Eu lembrei disso porque, por conta do que você falou. O milagre é a presença. E como que é essa música? E a certeza... Chama Não É Mais Segredo. De onde vem a calma que invade e desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe... Não precisa pressa. Não precisa pressa, o vento é quem leva, né? Fazendo menção ao Espírito Santo. Essa parte, inclusive, foi minha mãe. Eu lembro de eu perguntar para ela, mãe, mas e agora? Eu quero saber, né? Como é que isso vai se resolver? Como a gente vai resolver isso? Ela falou, filho, o Espírito vai conduzir a gente nesse tempo. É um processo longo. Na melhor das hipóteses, é um processo longo. Então, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa. E uma voz que soa no peito
Dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor. O amor. Perfeito amor. Muito bom. Essa tem no Spotify lá tudo. Tem no Spotify. Pois a galera tem que procurar lá. Só mais uma coisa desse processo, né, amor de depressão, que eu acho que a gente não pode deixar de falar. Ajuda profissional. Sim. Procure ajuda profissional. No nosso caso foi assim, tem tanto sido de terapia assim. quanto de psiquiatra, Com né? certeza. Medicação, medicamento. Isso, eu acho que isso, gente, a gente não pode deixar isso de lado. É recurso da graça de Deus também, é graça comum, né? Assim, a gente demora pra... Eu demorei, gostaria... Nossos preconceitos. Eu achava que eu conseguia solucionar sozinha com oração, com leitura bíblica, né? E eu acho que a gente tem a graça comum, né? Nos medicamentos, nos nossos amigos psicólogos, que podem nos ajudar. E são esse lugar de escuta treinada, né? E que vão nos auxiliar a voltar a processar essas emoções e tudo mais. Então, acho que isso é muito precioso e faz todo e o que eu percebo no relato de vocês, principalmente do Paulo, é essa questão do Senhor ter feito, por exemplo, você mais sensível, né? E eu acho que há uma tendência a adoecer porque você está captando muito mais, né? Você capta, Então há um cansaço, né? Porque essa alma do artista, do poeta, né? Ele tá captando, ele tá percebendo um monte de coisa. E é por isso que às vezes estar com tanta gente parece que é mais cansativo do que para outros, porque outros conseguem ignorar todo mundo, fica ali focado. E você tá pegando tudo e até sentimentos, né? E não é só todo mundo tá falando e fazendo, mas sentimentos, e você sabe que o outro tá triste, que o outro sei o quê, e aquele é meio maldoso e tal. Eu percebo que a Val é extremamente sensível, né? E eu não sinto nada. Você tem uma noção, até meu paladar tudo eu falo, nossa, que gostoso. Mas tá estragado. Não, mas tá muito bom. Douglas, sabe que a gente brinca que eu e pelo que eu percebi, os dois. Né? Nós dois somos muito introvertidos e sensíveis, assim. Eu sou também muito emocionalmente sensível desde criança, assim. E sou uma pessoa altamente sensível, no sentido de também captar muito sensorialmente as coisas e fico sobrecarregada sensorialmente. Por mais que eu não tenha a neurodivergência, eu fico sobrecarregada. Então, por exemplo, eu vim agora eu tava comentando com o Paulo ontem isso, eu vim de uma série de compromissos externos, acho que uma vez, e não foi muita coisa, assim. Uma vez por semana, nos últimos 2 meses. E eu falei pro Paulo, amor, eu acho que eu tô com o meu sistema nervoso sobrecarregado. Eu tô tendo tremores, assim. Olha só. E a gente vai se percebendo e entendendo os nossos limites, né? Mas a gente brinca que a gente fala que o mundo foi feito para os extrovertidos, né? Parece que nosso mundo… Eu tenho uma inveja danada de quem tipo… eu tô de boa e tal. Vou indo, vou fazendo. E parece que a gente tem que ir num ritmo mais devagar. Sim. A gente não dá conta de fazer no mesmo ritmo Mas você vê, por exemplo, outras pessoas. Eu sou desse outro tipo. Então, por exemplo, tava lá de manhã, fiz um podcast com meu pai lá, preguei, vim fazendo aquilo, depois o Felipe Vilela, tem uma reunião à noite e beleza. Né? E eu tinha vindo da Argentina e tal. Então, pra mim, não tem problema. A vida é muito fácil pra você. Não. Mas aí tem um outro aspecto. Parece, mas não. Tem um outro aspecto, que é insensibilidade. Entendeu? Então, eu não percebo coisas. Sim. Que aí, graças a Deus, que ele nos faz casar e tá junto também de outras pessoas que vão ser ajuda pra gente nessa sensibilidade. Sim. Então a chance de ser insensível e atropelar e fazer até o que Deus nem tá pedindo é muito grande, né? Sim. Então tem esse outro lado, assim, que você tem que tomar um mega de um cuidado. Isso é muito, muito interessante, assim, a gente percebeu isso na nossa dinâmica da equipe ministerial, muito forte com o diagnóstico do Paulo, né? O Marcos Botelho é muito na sua pegada, assim. Ele sempre fez muita coisa. Ele é 200 volts, né? Ligado no 220, sempre fazendo muitas coisas. E o Paulo sempre se sobrecarregou muito. Não por conta do Marcos, mas
por conta da... Nós também. Mas que fique claro. Por conta das questões dele, né? Mas Do é que jeito não de tem ser uma dele. parada até de tipo assim, o certo era ser daquele jeito? Tem, pois Tem um pouco disso, né? E aí isso que é esse peso, né? E foi libertador até mesmo para a dinâmica de trabalho dos dois, ministerial, né? Foi libertador para os dois entenderem, nossa, você... Então é assim que você opera, né? Você opera de uma maneira diferente. E eu acho que o quão enriquecedor isso é pro reino, a gente entender, corpo, né? Pro corpo, o quanto a gente precisa. E aí entender também os limites do nosso lado, assim, eu, por exemplo, eu sempre me cobrava muito fazer mais. E eu pensava, gente, eu devia estar fazendo mais, porque as pessoas conseguem fazer mais. Exato. Olha o fulano. Não é? Olha fulano, olha ciclano, consegue fazer. Olha quantos livros fulano consegue escrever. E eu, né? E eu acho que a gente se conhecer, entender os seus dons, entender a personalidade que o Senhor te deu, entender os limites, né? E o potencial, né, que o Senhor te deu. E com a sabedoria e conseguindo administrar isso sem te levar para a exaustão, mas também não te levar para um lugar de adormecimento, né? Essa é a riqueza do reino. É a riqueza do reino. Eu tava fazendo terapia e eu cheguei num impasse com o terapeuta assim, falei, cara, uma crise minha, assim, o que adoece é você estar fazendo uma coisa meio que fora da sua... talvez a sua vocação, ou daquele negócio que não é sua vontade ali e tal. Falei, mas eu leio, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí eu ficava com ele assim, então, cara, aqui você não tem um impasse da psicologia aqui, né? Porque, né? E aí ele falou um negócio pra mim que foi esclarecedor, assim. Ele falou assim, então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Agora, pra negar a si mesmo, tem que saber o que você tá negando. Então não tem o negue-se a si mesmo sem se conhecer, entendeu? Então ele disse o seguinte, burnout não é por negar a si mesmo. Então ele falou, burnout é por você dar o que você não tem. Então negue-se a si mesmo dê o que você tem. Agora, você não sabe nem o que você tem, então você está dando além do que você tem. Ele falou, então ninguém vai falir porque deu o seu dinheiro, vai falir porque deu além do que tinha. Então você chega para mim e fala, me dá 10 mil reais, eu só tenho 1.000, eu falo, dou. Aí você vai entrar nesse lugar de destruição, né? Então, foi muito esclarecedor isso, tipo, se conheça, até pra saber o que você tá negando, né? E sabe que esse negócio de ter a sensibilidade, eu acho que o Paulo sempre foi essa figura dentro da equipe ministerial, de ser a pessoa que traz mas... E as pessoas que talvez não pensem muito que nem vocês, sabe? Assim. Esse é o chato. É a posição do, mas já tava tudo decidido, cara. Você vai trazer essa questão. Não, mas eu vi um livro que era Pequenos Grupos pro resto de nós. Aí era, como que faz pequeno grupo tímido? Sim. Cara, mas isso é maravilhoso. Como é que recebe tímido na igreja? Eu costumo falar, tem que ser tímido, receber timidamente. Eu digo pros tímidos lá, cara, você tem que estar na recepção. Pra você receber com a sua sensibilidade, deixando a pessoa à vontade e tal. É a riqueza do reino, assim, graças a Deus. É que a gente já faz. Fica de pé, aplauda aí. Nossa, cante, fale seu nome. Muito bom. Gente, obrigado. Bom demais. Obrigado por esse tempo maravilhoso aqui. Fui muito abençoado. Acho que eles vão ter que voltar pra gente continuar. Entendeu? A gente também. Falando só sobre o Marcos, como ele complica ali as questões. Isso aí dá pra fazer Marcos, um podcast. Nós te amamos. Amamos muito. A gente admira muito o Marcos. É verdade. Obrigado mesmo. Deus continue abençoando vocês mais e mais. Bom demais. E obrigado a vocês que ficaram aqui nos ouvindo, nos assistindo. E eu queria te pedir que você pegasse esse link, você passasse para as pessoas, fosse generoso, né? Se te abençoou, não fica só para você não. Pega essa conversa. Acho que tantas pessoas têm passado por situações que a gente descreveu aqui e podem ser, assim, inspiradas, abençoadas por essa mesa de testemunho aqui. Então pega esse link, manda para amigos, manda em alguns grupos aí, tira um print aí, posta lá, marca a gente pra gente saber que você estava acompanhando, tá? Também se inscreve no canal aqui para você receber tudo que a gente está produzindo aí. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, vocês são cópias de Jesus. Valeu.